Olá, amigos do canal. Uma boa tarde a todos aí, bom dia. Não sei como é que você vai estar, em que horário você vai estar quando ver esse vídeo ou ver esse vídeo. Que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, possa te abençoar, a ti e a tua família. Meus irmãos, eu queria passar para deixar um vídeo a respeito sobre a palavra de Deus no que tange, né, no que se refere ao controle de Deus sobre todas as coisas, né? Existe uma passagem no livro de Daniel onde ele fala que Deus ele move os tempos, né? Ele regulariza, ele regulamenta o tempo, as estações, ele põe os reis e os retira, ele dá entendimento ao sábio, conhecimento e discernimento ao que tem sabedoria. É interessante porque nessa passagem ela dá uma reforçada, né, no entendimento que nós temos de que Deus é o Todo-Poderoso, que Ele comanda tudo, está tudo sob o seu escrutínio, né? Nada foge ao controle de Deus. Mas é interessante como nós vivemos um momento, né, como a palavra diz, né, que é o fim dos tempos, onde alguns se dizendo cristãos, se dizendo crer em Deus, crer em Cristo, mas mesmo assim se utilizam da política, se utilizam da filosofia, da psiquiatria, ou seja lá do que for, para tentar controlar a sua vida e a de outros, né? E quando você é contrário a isso, né? Por exemplo, todo mundo sabe, aqueles do canal sabem que eu não voto, né? E muitas vezes eu sou xingado aí, sou nas redes sociais, né? Porque dizem que porque eu não voto, que eu sou uma pessoa estúpida ou algo do tipo, né? Na realidade, eu sempre confiei em Deus, né? Desde que eu criei no Senhor Jesus, claro, né? Antes eu sempre votei naturalmente, né? E não estou aqui pedindo para ninguém não votar ou votar em candidato A ou B. Pelo contrário, eu sei que Deus é que controla tudo e ninguém chega ao poder se não for pela poderosa mão de Deus. Eu duvido muito que alguém consiga enganar a Deus ou pegar Deus dormindo ou desprevenido e consiga chegar a um poder como muitos, tanto pessoas de bem, como também tiranos que chegaram ao poder, sabendo que Deus ele tem os seus princípios, ele tem os seus objetivos, né, os seus propósitos. E quando ele coloca uma pessoa de bem para reinar, nada mais é do que ele querendo abençoar aquele povo, né? E quando ele quer castigar, quando ele quer trazer repreensão para aquele povo, e isso não é ruim, porque a palavra diz que Deus, quando ele ama, ele repreende, né? Ele traz uma pessoa que vai fazer o mal, né? Por exemplo, Faraó, que reinava no Egito na época do povo que estava escravo, né? Ele reinava com mão forte, e quem você acha que colocou Faraó no poder? A Bíblia diz que Deus o levantou justamente para isso, para mostrar o seu poder. Ou seja, Deus ele tem os seus vasos de honra e os seus vasos de desonra. Cabe a nós, né, que somos cristãos, compreender isso, compreender a palavra de Deus, compreender a sua vontade. Eu não temo de forma alguma qualquer prejuízo que venha sobre a minha vida por causa de governo ou por causa de pessoas, a não ser o meu temor é contra as ações de Deus contra mim. O meu temor, o meu respeito a Deus, ele está alinhado com isso. Eu sei que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então nós já temos essa lei que nos rege, né, que nos conduz, sabendo que independente de sermos cristãos ou não, nós vamos pagar pelos nossos erros. E mais do que isso, se nós não cremos no Senhor Jesus como nosso único, legítimo e suficiente Salvador, nós ainda vamos arder no fogo do inferno. Eu não posso falar de evangelho e usar de meias palavras, tentando passar a mão, passar o pano, como alguns dizem, né? Para as pessoas que teimam e não creem em Jesus. Eu não vou nem falar que você teima em pecar, porque eu também peco. Todos nós pecamos, nós nascemos assim, é a nossa raiz, né? Mas eu falo daquele que ignora, certo? Completamente o poder de Deus e que ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por pecadores. Enquanto isso, as pessoas ficam militando em campanhas políticas e etc. E achando que com isso vão melhorar a sua vida aqui nessa terra. Ou com receio, alguns que têm alguma coisa de perder o que tem, né? Achando que candidato A ou B vem para salvar a vida de alguém ou vem para fazer algo que não esteja no controle de Deus. Você acha mesmo que Deus não tem poder para escolher quem vai governar um país, uma nação, um povo? Deus ele é soberano, ele sempre foi, ele sempre será. Queria passar, irmãos, para deixar esse recado, né? Que você que teme o governo, acredite o seguinte: em primeiro lugar,
haverá um tempo de muita tribulação. Eu sei que nós já estamos passando por tribulação, mas esse tempo ele vai se cumprir. Se você quer pedir algo a Deus, peça a Deus para que esse tempo não chegue nos nossos dias. Eu creio que a igreja ela será livrada desse momento, né? Ela será poupada dessa hora da tribulação. Então eu creio nisso. Mas independente disso, já houve tempos terríveis, como na Primeira, Segunda Guerra e tantos outros conflitos, onde os seres humanos sofreram, houve muitas mortes, muitas perdas, e isso é doloroso. Mas Deus sempre esteve no controle. Então eu creio que Deus ele é soberano e pode fazer o que ele quiser, porque ele é o dono de tudo. Mas não nos custa orar a Deus e pedir sempre orar pelos nossos líderes, independente de quem eles sejam, para que nós estejamos uma vida em paz, sossegada. Meus irmãos, o vídeo fica por aqui. Que Deus abençoe a cada um na sua casa, na sua luta, né? Que Deus possa trazer sobre a nossa nação um pouco de paz. Mas independente de que Ele traga ou não, creia no Senhor Jesus como teu único, legítimo e suficiente Salvador, e você vai entender que Deus quer o melhor para cada um de nós e Ele é o supridor das nossas necessidades. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.